Olá, cidade querida, cidade amada por Deus, querida Santa Cruz da Venerada. Mais uma vez nós estamos aqui nas emissoras dessa rádio para trazer para você, a partir de agora, o nosso programa chamado A Voz da Profecia. A paz de Deus seja com cada um de vocês, com sua família, com seus parentes, com seus amigos, com a vizinhança. Que essa cidade seja abençoada por Deus pela sua palavra e que essa palavra transforme sua vida, o seu coração, a sua família, que traga paz para você, entendimento e que, acima de tudo, tudo que você ouvir aqui, você possa colocar em prática na sua vida. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de 1 Coríntios e hoje nós vamos estudar o capítulo 9. Então, abra sua Bíblia, já deixe ela aberta, abra também seus ouvidos, seu coração e sua mente para ouvir a palavra de Deus. Afinal de contas, é Bíblia na mão e Jesus no coração, não é isso, Evandro? Exatamente. Boa tarde a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Senhor, que excede todo conhecimento, esteja com cada um de vocês. Hoje o estudo é muito importante. Vamos falar para aqueles que querem pregar o Evangelho, se sente um pouco desmotivado. Há versos que motiva. Há versos aqui que nos motiva a trabalhar mais para o Senhor. Então fica ligadinho na rádio aqui que temos muito a aprender e a conversarmos juntos através da palavra de Deus. Lembrando que se você deseja ouvir os programas anteriores, você vai no YouTube, certo? E digita Novo Tempo Santa Cruz. E vai ter um canal com o símbolo adventista azul. Você clica e lá nesse canal vai ter todos os programas anteriores. E na descrição de cada vídeo tem o nosso contato, caso você queira mandar uma mensagem, mandar um louvor, mandar alguma pergunta, estaremos dispostos a conversar com você para o que precisar, porque o que queremos mesmo é estarmos juntos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Falando só na presença de Jesus Cristo, Leila, eu estava vendo esse louvor é magnífico, não é? Exato! Para você que quer seguir a Jesus, então não desista desse caminho. A música que nós vamos ouvir agora fala exatamente sobre isso, que você siga Jesus, porque Jesus Cristo, ele é melhor do que qualquer outra coisa. Então fique atento à canção, um resumo breve do que nós vamos ouvir hoje, através do Reavivados, e logo após nós estaremos de volta para nós orarmos por você e começar a nossa leitura semanal. Não saia daí! Estou seguindo a Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais.
qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Oscar Schmidt ocupa lugar privilegiado no mundo do basquete. É o jogador que mais fez pontos, sendo que em 25 anos atuando como profissional em clubes do Brasil, Itália, Espanha, além da seleção brasileira, contabilizou quase 50 mil pontos. Carrega também um título de maior cestinha de campeonato brasileiro e das Olimpíadas, onde em 5 participações fez mais de 1.000 pontos. Diante dessa realidade, ele conquistou o apelido de Mão Santa. Porém, ele é avesso a tal denominação. Antes ele dizia: "Não sou mão santa, sou mão treinada." Oscar é um ícone do esporte que nos lembra que na vida, uma das qualidades dos campeões é a disciplina. O empresário americano Jim Rohn afirmava: disciplina é a ponte entre metas e realizações. O escritor e roteirista Truman Capote declarava: a disciplina é a parte mais importante do sucesso. Eu particularmente gosto de um antigo ditado judaico que diz: impor a disciplina a si mesmo é uma das grandes vitórias do homem contra si mesmo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala da necessidade da disciplina para se alcançar vitórias na área espiritual. No capítulo 9, a partir do verso 25, ele declara: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe, embora a salvação seja de graça, ela não minimiza em nada o esforço humano no processo. E se para ganhar prêmios transitórios deste mundo, nos esforçamos tanto quanto mais deveríamos nos esforçar para alcançar a coroa da vida eterna. Cultura FM, um amor de rádio. Esta é a voz da profecia. Muito bem, já estamos de volta ao nosso programa. Você ouviu aí a música, está seguindo a Jesus Cristo? É o melhor que você faz, porque Jesus é melhor que qualquer outra coisa que existe nesse mundo. Então aceite esse Jesus na sua vida. Nós ouvimos aí também que o breve resumo do que nós vamos estudar a partir de agora. Então, já que sua Bíblia já está aberta, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, nós vamos orar neste momento para assim nós termos poder do céu para entendermos o que Deus quer nos falar. E eu convido você para participar desse momento especial. Então, onde você estiver, fecha seus olhos, baixa sua cabeça, uma posição de respeito que nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos a Ti primeiramente pela vida, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia. Esteja conosco no programa de hoje, nos abençoando, nos dando sabedoria, entendimento, que o Teu Santo Espírito ilumine tudo que nós venhamos falar e que esse mesmo Espírito, Senhor, visite os Teus filhos onde eles estão neste momento, convencendo do pecado, da justiça e do juízo e também mostrando essa verdade para que eles coloquem em prática na sua vida.
fique conosco, fique com essa cidade. Abençoe tudo que nós vamos falar aqui, que seja para a edificação dos teus filhos, para o crescimento espiritual dos teus filhos dessa terra. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, caro ouvinte? Capítulo 9 de 1 Coríntios. Só uma breve recapitulada. No capítulo 8 a gente viu acerca das coisas sacrificadas na semana passada, né? Alguns irmãos se escandalizavam porque muitas das carnes oferecidas e vendidas até eram oferecidas a ídolos. Então, a mensagem central do capítulo 8, Paulo estava dizendo que aquilo que vai fazer outra pessoa se escandalizar ou tropeçar, é melhor que não faça, né? Para que não sirva de escândalo. Então, nós devemos saber comportar e também saber respeitar a crença de cada um. A verdade deve ser dita? Sim, mas com respeito, com amor, com a receptividade de cada pessoa, tá certo? Hoje nós vamos estudar a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Qual o preço que você paga por seguir a Jesus? Quais os benefícios que você recebe por seguir a Jesus? Será que vale a pena realmente pregar o Evangelho? Viver somente disso? Nós vamos descobrir agora, tá bom? Vamos lá, versículo 1, em que diz o seguinte: Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Vamos dar uma pausa por aqui, tá? E vamos entender o que Paulo está querendo dizer. Ele já começa fazendo uma pergunta, né, Evandro? Será que ele não é livre? Não é apóstolo? Não viu Jesus, o Senhor? E ele disse para os irmãos em Corinto: será que vocês não são resultado do meu trabalho? Ou seja, Paulo pregou, Paulo ensinou e as pessoas aceitaram, foram convertidas e agora eram pessoas cristãs lá na cidade de Corinto, não é? Então ele disse: ainda que eu não seja apóstolo para outros, mas eu certamente sou para vocês. Então Paulo estava dizendo: olha, eu sou uma parte espiritual para vocês, porque eu preguei, eu ensinei vocês, eu provei para vocês o que está realmente escrito na palavra de Deus. E aí ele agora dá um exemplo de que por esse ministério, ele disse: algumas pessoas podem até me julgar, mas será que eu também não tenho o direito de beber ou de comer? Evandro, a gente vê hoje em dia que ser pastor, evangelista, alguém que trabalhe no ministério de Jesus, para Jesus, e se dedica tanto o seu tempo, seus talentos, sua cabeça, sua mente, seus estudos, tudo para o Senhor. Será que essa pessoa, ela também não tem o direito, digamos, de receber algum, não reconhecimento de méritos, mas um reconhecimento até financeiro mesmo? Porque Paulo, a gente sabe que ele era fabricante de tendas, porque Paulo, sim, pregava o evangelho, mas para o seu sustento, para o seu ganha-pão, ele fabricava tendas. E aí ele pergunta: será que nós não temos também
o direito de que a gente não possa comer e beber. No versículo 5 ele diz: não temos nós o direito de levar conosco até uma companheira, para quem é casado, por exemplo, uma esposa, para que possa ser uma auxiliadora, uma ajudadora, né? Então ele fala que a pessoa que prega o evangelho muitas vezes só vive disso, né? E ela não tem o direito de receber um auxílio, não é? Uma ajuda, até também um acolhimento, convidado para almoçar na sua casa, porque ele vive disso também. A gente pode ver aqui que Paulo ele faz uma breve alusão, uma breve referência pequena à questão do livre-arbítrio. Porque no verso 2, veja: ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente sou para vocês. Então, eu imagino você que está me ouvindo agora se lembra da primeira pessoa que chegou para você e falou de Jesus Cristo e falou com mansidão, com carinho, você começou a ouvir, aceitou o evangelho e daí a sua vida é hoje abençoada, né? Porque você segue os caminhos do Senhor. Ou seja, a gente nunca esquece a primeira pessoa que deu estudo bíblico pra gente, a primeira pessoa que falou pra gente, o primeiro momento que a gente teve contato com Deus através de outra pessoa. Então, essa pessoa que te ajudou e te guiou nos caminhos do Senhor, vamos colocar entre aspas, de certa forma, que ele é um apóstolo de Deus, no sentido de que ele te conduziu para o Senhor. Aí é nesse sentido que Paulo está dizendo o seguinte, olha, no verso 7, quem planta uma vinha e não come do seu próprio fruto? Quem apacenta um rebanho, né, de ovelhas e não bebe do seu próprio leite, dos animais? Ou seja, essa pessoa que levou você para Jesus Cristo, ela também não vai receber algo em troca, que não foi no caso te levar para Jesus Cristo. Então, colocando na questão da sua vida, seria o seguinte: essa pessoa não te levou para Jesus Cristo, ela não vai ver o seu batismo? Claro que vai. Ela vai ver você entregando a vida a Jesus Cristo, ela vai ver você adorando, louvando e sendo uma nova pessoa transformada em Jesus Cristo. Então lembra que a gente falou nos programas anteriores de 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, que fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vamos estudar a Bíblia porque isso é bom. Agora que você deixou o seu caminho mal, andou com Cristo, conhece a Cristo, está vivendo com Cristo, agora eu estou colhendo de você algo bom, que é o batismo, ser uma nova pessoa transformada, ser uma pessoa que de hoje em diante vai viver uma vida santa, no sentido de separado para o pecado. Então você que bebia, que vivia nas questões mundanas, que fazia tudo de errado, hoje conhece a Jesus Cristo e hoje é uma nova pessoa, porque outra pessoa veio e te deu estudo bíblico, essa pessoa está colhendo o resultado de ver você batizado, uma nova pessoa transformada e feliz. Pois sabemos que com Jesus o caminho, a vida é melhor e mais feliz. Passamos por dificuldade, mas com Jesus já é difícil, imagina sem Jesus. Então é melhor ter Jesus na nossa vida. Isso mesmo. Então, é claro que o melhor caminho é Cristo, claro que o melhor caminho é a palavra de Deus, não é? Então, assim, a gente vê que Paulo aqui, ele fala que ele também tem os seus direitos. Como, por exemplo, ele disse, né? Aquela pessoa que tem a sua vaquinha, ela também não tem o direito de beber do leite dessa vaquinha? Não é? Então, ele tem, sim, esse direito, tá bom? Vamos continuar a leitura aqui? A gente parou aí no versículo 7, não é? No versículo 8, aliás. E nós vamos ler agora o versículo 9, tá bom? Versículo 8, vamos retornar. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Então ele disse que não é somente por questões humanas, mas também porque a lei diz. Sabe por quê? O versículo 9 diz: porque está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado?
Não, é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando era, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. E aqui ele entra num ponto muito importante. Olha só o versículo 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo tinha o direito de receber algum dinheiro, tinha direito de receber, entre aspas, assim, algum pagamento ou alguma oferta pelo seu trabalho espiritual? Sim ou não? Segundo o seu próprio relato, sim, ele tinha direito sim. Só que, como ele mesmo disse, eu não estou fazendo questão, mas que vocês reconheçam que aquele que prega o Evangelho, ele não tem outra profissão, ele não tem outra função, ele vive daquilo e para aquilo. E aí, como é que essa pessoa vai se sustentar? Não é? E aí, é como ele disse, então assim, vocês não dão ofertas, vocês contribuem, vocês ajudam outras pessoas? E quanto mais a nós que pregamos o Evangelho, tá? Quando ele disse aqui até na lei, ele disse até na lei de Moisés, isso a gente vê no fato histórico que está lá no Antigo Testamento, porque quando Paulo escreve na sua primeira carta aos cristãos de Coríntios, Paulo ele deu instrução sobre o sustento da obra de Deus. Aí é como ele disse, né? Quando ele falou, quem serve como soldado da própria, ele cuida, ele mesmo vai custar a sua luta? Claro que não. Para você ter uma ideia e ficar bem claro, por exemplo, se o exército dos Estados Unidos convocar um soldado para ir para outro país, os Estados Unidos, o governo tem que arcar com todas as despesas, tá? Como ele mesmo mencionou, Paulo falou que estava escrito na lei de Moisés, tá bom? Então o apóstolo ele perguntou, será que vocês não sabem que aqueles que trabalham do templo se alimentam das coisas do templo? Tá? Então ele estava dizendo e se referindo ao tempo dos sacerdotes, lá do Antigo Testamento, que está lá no livro de Levítico, no livro de Êxodo, todos aqueles livros das leis do Antigo Testamento. Os sacerdotes que serviam no templo, eles eram sustentados pelas pessoas a quem ministravam bênçãos espirituais, tá? Lá em Hebreus, o próprio Paulo também destaca isso. Ele disse que a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Então, gente, Paulo está dizendo que aquele que prega o evangelho, ele larga tudo, ele vive daquilo. E por que não ter o seu sustento? E aqui no caso era o próprio dízimo. A tribo de Levi, para vocês terem uma ideia, ela foi escolhida pelo Senhor para o sacerdócio. Então o Senhor, ele reivindicou para si 1/10 de toda a renda. E ele considerou a retenção do dízimo como um roubo. Então Deus estava dizendo, olha, o pessoal que eu estou colocando como sacerdote, como levita, pessoal que está cuidando do templo, eles não vão fazer outra coisa. Eles vão fazer isso. Agora eu ordeno que vocês tragam a 10ª parte de suas rendas. E essa 10ª parte é sim o dízimo. Para quê?
para sim auxiliar naquilo que precisa do seu sustento, lógico, dos sacerdotes, dos levitas. E então é por isso, caro ouvinte, que Paulo ele se referiu a esse plano para sustentar o ministério quando ele disse: da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho, que vivem o evangelho, como a gente acabou de ler. Então o trabalhador, ele merece o seu salário, ele merece sim. Então, gente, a devolução do dízimo era apenas uma parte do plano de Deus para o sustento do seu próprio trabalho, do trabalho para Deus. Então o povo, gente, ele era ensinado a cultivar um espírito de generosidade. Aí a lei de Moisés especificava muitos presentes e ofertas, tá certo? Então aqui ficou bem claro, espero que vocês tenham entendido que o dízimo, segundo a Bíblia, segundo Deus, é sim para o sustento daqueles que ministram o evangelho. A gente só deve evitar, né, Evandro, dizer assim, o dinheiro que você tem, o dízimo é para pagar pastor. Não é bem isso. Ele não tem outra função. E porque não é justo, então auxiliá-lo com as nossas ofertas, que nesse caso Deus ordenou que fosse o dízimo, não é? Eles precisam também. Pastores têm família, os ministros têm família, não é verdade? Então pensa o seguinte agora no verso 11, para a gente entrar nesse ponto para ficar bem explicado. Então você que, como eu dei o exemplo antes, né? Você que era do mundo, tem pessoas que estão nos ouvindo agora que não era da igreja, faziam coisas erradas, e vem uma pessoa e deu estudo bíblico, pregou, essa pessoa agora é convertida, entrega a Cristo, trabalha para o Senhor muito bem, ou seja, ela deixava de fazer coisas carnais, agora faz coisas espirituais. Aí é que entra o verso 11, ó. Seria demais pedir dessa pessoa alguma coisa material? Não, porque pensa o seguinte, essa pessoa que vivia fazendo estava no mundo, aí agora é de Deus, prega, faz tudo certinho na igreja, é uma pessoa abençoada, mas se pedir 5 reaisinhos para comprar um produto de limpeza para limpar a igreja, é demais? Não, é esse o sentido que está dizendo aqui o verso 13 e o verso 14, ó. O Senhor ordenou àqueles que preguem o evangelho que vivam do evangelho. Então, se tem uma pessoa que quer ajudar, tudo bem, mas Deus pede que essas pessoas que são convertidas, que ofertem e dizimem para que o evangelho possa ser pregado. Então, a oferta como uma forma de manter a organização da igreja, como comprar produtos de limpeza, copos, entre outros acessórios para que a igreja funcione, e o dízimo para a pregação do evangelho. A gente pode ver, por exemplo, que Paulo, ele passava por uma cidade, mas muitas vezes ele passava de novo, pegava algumas ofertas que algumas pessoas davam para ele, e essa oferta ele usava para a pregação do evangelho. Porque você pode ver lá em Atos que ele andava muito de barco, estava em todos os lugares, e era necessário ter recursos para pagar um alimento, um hotel, uma estadia, vários tipos de coisa. Então não dá para pregar o evangelho totalmente de graça, Leila. Não dá para fazer o evangelho totalmente de graça. Dá no sentido se eu for na casa aqui do vizinho só com a Bíblia e ler. Mas essa Bíblia que eu estou indo no vizinho ler foi comprada. Então mesmo que alguém tenha me dado essa Bíblia, ainda há sim a questão de recursos financeiros para pregar o evangelho, seja de forma pequena ou grande. Isso, então Deus é de fato o dono do ouro, da prata, de todas as riquezas que há no universo, e Ele pode fazer o que quiser com essa riqueza, mas Ele determinou que também teria sua função aqui na terra, e nesse caso Deus ordenou para o povo que a 10ª parte deveria sim ser destinada para aqueles que pregam o evangelho, para os ministros nisso. Para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, na colheita, o povo ele dedicava os primeiros frutos do campo ao Senhor. Então os frutos que os ceifeiros deixavam pelo caminho,
e que crescia nos cantos da plantação, eles eram reservados aos pobres. Assim, o povo se lembrava de que Deus é o dono de seus campos, de seu rebanho, de suas ovelhas, do seu gado. Ele enviava o sol, a chuva que amadurecia a colheita. Eles eram apenas gerentes de seus bens. Hoje também não é diferente. Nós estamos aqui nessa emissora, né, Evandro? E nós também temos um custo para poder estar aqui. Temos que sim pagar a emissora, nós estamos com um espaço que não é de graça. Tudo neste mundo exige sim, de certa forma, de dinheiro. E como a gente faz para pagar? Com dinheiro de oferta, com doações, e que Deus nos dá inteligência, nos dá força para trabalhar, ganhar dinheiro e assim também poder fazer com que o evangelho seja pregado. Então nós estamos vivenciando de fato o que prega o evangelho, viva do evangelho. Nós estamos aqui pregando o evangelho para você, mas nós precisamos de recursos para que essa mensagem chegue até você. Isso envolve até um pouco de amor, porque se Deus me der algo, Deus só pede 10% para que esse valor seja usado para que outras pessoas conheçam do Evangelho. Então é uma forma de amor e retribuição a Jesus Cristo. Com certeza. Então é o reconhecimento que Deus é o dono de tudo e que nós também devemos, principalmente, sabe o que, querido ouvinte? Tirar o egoísmo do nosso coração. Porque Deus nos dá, então por que também nós não podemos doar? Davi mesmo diz, tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos é que nós damos. Então que tenhamos esse espírito de liberalidade, de poder doar sim uma oferta e devolver o dízimo sim, porque pertence a Deus, porque pessoas vivem somente desse aspecto de pregar o evangelho, tá certo? Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente lá no nosso contato pelo canal do YouTube. Mas enquanto isso, nós vamos continuar nossa leitura. Nós paramos no versículo 14, nós vamos agora no versículo 15, onde, Evandro e caro ouvinte, eu vejo aqui uma lição de humildade desse homem. Como esse homem era humilde, honesto, e ele tinha esse espírito de liberalidade para com Deus. Olha só o que está escrito, ó. Lembra no verso 14? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Versículo 15. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Eu prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que os que estão embaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. E ele continua dizendo no versículo 22, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. E ele disse, e faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Que lindo! Como eu disse, é uma lição de humildade. Paulo disse, eu sei, eu tenho o direito de receber, porque Deus já instituiu isso. Eu estou pregando o Evangelho, eu tenho o direito de receber pelo Evangelho. Mas ele disse, eu nem estou fazendo questão, eu faço pelo amor,
eu faço porque amo a Deus. Ele diz, sai de mim se eu não pregar o evangelho. Eu prego isso porque é meu dever, é minha missão. Mas pare para pensar, irmãos, queridos ouvintes. E Evandro, esse homem viajava muito, não é verdade? Muito. Ele viajava muito. Tinha despesas, lógico. Chegava num caminho, precisava às vezes comprar um pão, precisava às vezes fazer alguma necessidade e que precisava de recursos para isso. Então, por que não dar esse direito a ele, não é? É como ele disse, olha, eu fui para vários lugares. Para quem era fraco, eu me tornei fraco. Para quem era grego, eu me fiz de grego. Não que ele estivesse fingindo. É porque Paulo, ele entrava na vida das pessoas e ele se adequava ele se adaptava ao ambiente, mas não que isso pervertesse quem ele era, mas é porque ele fazia amizade com as pessoas. Para ficar bem claro para você entender. Lembra que Jesus, ele estando aqui na terra, ele passou por cima de leis farisaicas, de leis de homem que dizia que ninguém poderia nem chegar perto de uma prostituta, nem sequer encostar num leproso. E o que Jesus fez? Ele foi lá e realmente perdoou uma prostituta e ele tocou no leproso. Então, estão entendendo? Jesus era leproso? Não, mas ele se fez de leproso, entre aspas, lógico, mas poder ganhar esse leproso. Estão entendendo que o ministério de Paulo também era assim? Ele entrava em várias cidades que tinham suas culturas, que tinha sim os seus dogmas, suas ideias, mas ele respeitava tudo isso, porque o mais importante era levar a mensagem de salvação através do sacrifício de Jesus. E esse homem precisava de recursos? Claro que sim. 2 pontos eu queria analisar com você, meus irmãos, é sobre o verso 16 e o verso 20 e 21, esses 2 pontos. O primeiro verso 16, fala o seguinte: ai de mim se não pregar o evangelho. Quando Paulo fala que ai de mim, não é no sentido de ai meu Deus, se eu não pregar eu vou morrer, se eu não pregar o evangelho eu não vou para o céu, ai de mim se eu não fizer isso. Não é o sentido disso, certo? Ele está dizendo o seguinte: ai de mim se não pregar o evangelho, é no sentido de eita, errado eu sou se não fazer o bem ao próximo. Porque digamos que tem o seu vizinho que está necessitando de uma palavra, está triste, precisa de uma visita, de alguma coisa, você vendo a situação e não ajudar, aí sim, ai de você sim. Porque o que Paulo quer, aqui falando nesse sentido, é de que realmente todos nós devemos realmente falar de Cristo. E o próprio Cristo disse isso, que nós devíamos ir para todos os lugares, pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, no sentido de que a gente tem que falar de Jesus para todo mundo. Mas não no sentido de que se eu não pregar eu vou perder a salvação, porque a salvação vem pela fé em Cristo. Mas ai de mim no sentido, se eu vendo uma pessoa não ajudar, que pessoa eu estou sendo? Ai de mim, aí sim, aí eu estou sendo uma pessoa covarde, uma pessoa maldosa, É nesse sentido. Então temos que pregar o evangelho? Sim, certo? É nosso dever. Todos aqueles que conhecem a Cristo têm que falar de Cristo. Mas não no sentido de que se eu não pregar eu não vou para o céu. Misericórdia, né, Lê? Porém, a gente tem que entender que nós temos talentos, temos dons, Deus nos dá, então a gente tem que ser útil de alguma forma, tá bom? Agora cada um vai adaptar ao seu talento, ao dom que Deus lhe deu, tá bom? Então não fique preocupado com isso, porque muitas vezes você não tem a condição, você tem algumas limitações para isso. Mas o que você puder fazer, faça. Para pregar o evangelho, pregue. De alguma forma Deus quer lhe usar. E para finalizarmos aqui o verso 20 e o verso 21, Paulo diz o seguinte, para os que estão debaixo da lei. Aí já no mesmo próprio verso 20, embora eu não esteja debaixo da lei. Aí então você pergunta, aqueles que estão debaixo da lei, mas eu não estou, fica um pouco confuso, Mas quer dizer o seguinte, aqueles que estão debaixo da lei, a lei funciona para eles, mas aqueles que não estão, não funciona. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está em casa deitada. Tem muitas pessoas hoje em dia no mundo, acamadas, sem poder andar e etc. Que Deus abençoe cada um, Mas tem pessoas que não podem se locomover em casa. A lei de trânsito vai funcionar para essa pessoa?
Não, porque ela está em casa, deitada, né? Ela não está dirigindo, não está passando o sinal vermelho, né? Então a lei não está sobre ele. Mas para uma pessoa que está dirigindo, que está realmente no trânsito, aí sim a lei está sobre ele e precisa respeitar as leis de trânsito. Já para aquelas pessoas que não são cristãos, essa pessoa vai observar a lei de Deus, os 10 mandamentos? Não, no sentido de que todas as pessoas, cristãos ou não, temos ainda um mandamento de Deus que é o amor, né? Lembra que Jesus falou que devemos amar o próximo e também amar a Deus? Esse é um mandamento que praticamente todas as pessoas fazem. Amar a família, pai, mãe, enfim, todo mundo ama. Esse é um mandamento que todos temos. Mas quando Paulo diz, olha, eu fui lá com aquela pessoa para ajudar ela, então tem uma pessoa num bar que está bebendo, eu vou beber também para que essa pessoa seja cristão? Não, mas eu vou chegar nela e vou dizer, irmão, tá tudo bem, você está bebendo, mas se você quiser, vamos para outro lugar, vamos conversar mais tranquilo, no sentido de que ir lá e ajudar, e não ser essa mesma pessoa e fazer os atos errados que as pessoas estão fazendo para que eu salve essa pessoa, né, entregue essa pessoa a Jesus Cristo. Isso não faz o menor sentido. Pois é, gente. Então, assim, Paulo ele tinha total direito sobre realmente as doações, ao dízimo de fato, porque ele era um pregador do evangelho, mas como a gente mesmo leu, ele mesmo disse que não fez questão. Sabe por quê? Os mensageiros escolhidos nunca deveriam ter que servir ao Senhor à sua própria custa, sem a ajuda do sustento sincero dos irmãos cristãos. Então, é responsabilidade dos membros da igreja tratar com generosidade aqueles que deixam um emprego secular, um outro emprego, para se dedicar somente ao ministério. Então, a causa de Deus ela é grandemente fortalecida quando seus pastores são incentivados. Então, imagina, Paulo já enfrentava muita coisa sozinho. Ainda bem que ele tinha Barnabé, tinha Silas e muitos outros que cooperaram com ele. Mas ele precisava, sim, do sustento. Ele precisava do pão de cada dia. E Deus disse, olha, ele está fazendo a parte dele. E ele está ministrando o evangelho. Então, vocês, a igreja, tem como responsabilidade acolher ele. Tem total responsabilidade, sim, de doar as ofertas, no caso aqui, o dízimo. E esse dízimo deve ser dirigido para ele, porque ele não vive de outra coisa. Você não, você já trabalha, você já tem outras funções, tá bom? Então, isso é uma responsabilidade sagrada que recai sobre os pastores, sobre os ministros do evangelho. Então, eles devem conscientizar suas igrejas sobre a necessidade da causa de Deus e ensiná-los a doar com generosidade. Quando as igrejas não doam, irmãos, não devolvem o dízimo, não é apenas a obra do Senhor que sofre, mas Deus também, porque Deus retém também as bênçãos que deveria recair sobre os cristãos. Sabe por quê? Você pensa, então Deus está fazendo questão pelo dinheiro? Não, Deus está fazendo sim questão pela sua generosidade, pelo seu coração. Deus está pedindo para eu e você que sejamos generosos com aquilo que Ele já nos deu, com aquilo que Ele já nos abençoou. Então aqui fica o recado. Entendo o que Paulo quis dizer, que aquele que prega o evangelho, como pastores, ministros, obreiros, evangelistas, eles não têm outra profissão. Então eles têm que ter o seu sustento. E esse sustento vem de onde? Vem sim dos membros da igreja, tá bom? Vamos então chegar ao finalzinho do nosso capítulo de hoje. Nós paramos aqui no versículo 23, que Paulo diz que faz tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante do evangelho. Ele tinha amor pelo evangelho. E o versículo 24 até o 27, para a gente finalizar, ele até conclui com uma pergunta. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo.
e não luto como quem esmurra no ar. Mas ele disse: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que testemunho lindo desse homem, né? Aqui ele então comparou a vida de um atleta. O atleta treina, como a gente viu no Reavivados, logo antes, no começo do programa, que Oscar Schmidt realmente foi considerado um dos maiores, né, esportistas em relação ao basquete. Mas ele mesmo disse que era muito treino, era muita disciplina. Então, da mesma forma, nós devemos ter disciplina, devemos correr, devemos realmente correr atrás da nossa espiritualidade. Para quê? Para que a gente ganhe um prêmio, uma medalha, um troféu? Não. Paulo disse que nós devemos sim continuar pregando o evangelho, vivendo esse evangelho, tendo disciplina no evangelho para alcançarmos uma coroa. E essa coroa é realmente a coroa da vida e que ela vai durar para sempre. E você? Você tem lutado por essa coroa? É melhor cuidar para que ninguém tome essa sua coroa, mas que você continue correndo, não lutando, como Paulo disse, ao vento, sem ter para onde ir. Gente, fato é que nós temos que ter propósito, temos que ter alvo, temos que ter uma meta, temos que ter um objetivo. O objetivo de Paulo ficou muito claro em todas as cartas que a gente vem lendo aqui. Ele disse que o objetivo dele realmente era pregar o evangelho, viver por evangelho, porque ele ama e essa causa foi a missão que Deus deu a ele. E Paulo, Leila, aqui ele usa justamente algo que acontecia naquela época mesmo, de verdade. Porque no tempo aqui existia os Jogos Olímpicos, já era desse tempo, jogos em que muitas pessoas, de acordo com o verso 4, corriam, era corrida mesmo. E eram Jogos Olímpicos em que muitas pessoas participavam, mas veja só, apenas um ganhava o prêmio. Não tinha prêmio para segundo, terceiro e etc. Era só um que ganhava. Nesses Jogos Olímpicos que acontecia no tempo aqui de Paulo. Mas veja no verso 25 que ele fala aqui treinamento rigoroso. E naquele tempo os atletas realmente eles passavam por um treinamento muito rigoroso de malharem o corpo muito forte, de levar questões físicas ao extremo. E muitos até morriam nesses jogos, né? Correndo muito rápido, tinham taquicardia, saía sangue pelo nariz, ou seja, eles se esforçavam muito, esses atletas, para ganhar o prêmio. Mas veja, só um ganhava o prêmio. E, de acordo com o verso 5, né? Uma coroa que dura para sempre. Naquele tempo, os atletas, eles ganhavam uma coroa de louro, né? Que é aquela coroa verde que a gente vê nas fotos, que vinha aqui por detrás da orelha, e uma palmeira, né, tipo uma rosa de palmeira, ele entregava para os atletas. E os pais desses atletas, até a cidade da pessoa que nasceu, o atleta que nasceu, era respeitado. Então imagina a questão, os atletas malhavam todos os dias, aquele treinamento rigoroso mesmo para ficar forte, para correr, muitos morriam, mas só um ganhava. É aquele que ganhava, os pais, a cidade era muito respeitado. E eles ganhavam a coroa. Aí Paulo dá essa mesma ilustração. Você não está correndo hoje em dia? Você não faz o seu corre de trabalhar, de ganhar o seu sustento, cuidar da família e etc. E ele ainda fala ainda mais no verso 27. Esmurro o meu corpo. Quando Paulo quis dizer esmurro meu corpo, ele quis dizer que ele tem que repelir os desejos, impulsos e paixões dele mesmo, para que ele não seja escravo do pecado, mas sim escravo de Cristo. E depois disso, para que ele não seja reprovado, mas sim aprovado por Cristo. E assim ele ganhar a coroa que dura para sempre. E um próprio verso que explica muito bem esse verso aqui é Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Olha só o que diz, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, olha só, o pecado acariciado, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, então, irmãos, olhe para Jesus,
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se ao trono, à direita do trono de Deus. Então pense bem naqueles em que tal opositores dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então Paulo, Leila, faz essa analogia de corrida, de atletismo, de que só um pode ganhar a coroa. Então, irmão, se esforce, lute, não desanime, fixe seus olhos em Cristo, para que você não perca a corrida, não perca a coroa. E, se eu não me engano, é Apocalipse 2:10, né, que fala: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso mesmo. Né? Uhum. Então você tem que ralar, tem que suar a camisa, tem que treinar. Se você quer vencer, então lute. E Jesus já está esperando por nós, para que nós sejamos mais que vencedores. Agradecemos você pela audiência. Chegamos ao final da leitura do nosso capítulo. E nós vamos ficar agora com a mensagem final do pastor Michelson Borges e a música também, que enquanto você viver, siga a Jesus, faça a vontade dele. Voltamos já. Olá, tudo bem com você? No capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo defende seu apostolado e prova que quem se dedica exclusivamente à pregação do Evangelho tem direito de ser mantido pela igreja. Os conversos e os membros da igreja eram a prova do apostolado de Paulo. O ministério pastoral pode ser avaliado também pelo número de pessoas que o pastor, o pregador, o evangelista leva até Jesus. Verso 5. Além da manutenção material, o apóstolo tem o direito de ter uma esposa, até porque ela pode ser uma grande aliada no ministério. Verso 8. Os servos de Deus também precisam do pão de cada dia. Na verdade, trata-se de um privilégio poder ajudar a manter o ministério pastoral. Isso podemos perceber no verso 11. É uma alegria quando podemos realmente manter, estimular uma pessoa a se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. De certa forma, os frutos espirituais que essa pessoa consegue acabam sendo também parte do nosso esforço e temos participação também nessa alegria. Versos 12 e 13. Embora fosse um direito apostólico, Paulo abriu mão do sustento da igreja, talvez para evitar que se intensificassem as divisões entre os membros. Já havia desavenças suficientes lá em Corinto, e as pessoas estavam ali disputando para ver quem era discípulo desse ou daquele. Paulo não queria trazer mais problemas à igreja, então ele abriu mão realmente desse direito. Verso 14 diz que os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Pastores devem se dedicar exclusivamente à pregação e ao cuidado da igreja. Isso evita também interesses divididos. Verso 16, Paulo exclama: ai de mim se não pregar o Evangelho. Na verdade, é impossível ser um cristão convertido e não falar de Jesus. A pessoa que nasce para o reino de Deus, que se converte para Jesus, diz Ellen White, que nasce como um missionário. É natural. Ela vai aproveitar todas as circunstâncias, ocasiões, para falar da pessoa que é o centro da sua consideração, a pessoa que ela mais ama neste mundo, que é Jesus Cristo. Paulo disse: ai de mim se não evangelizar, creio até porque isso explodiria nele. Era o desejo dele sempre falar de Jesus. Nos versos 19 a 22 encontramos que não se trata de perder a identidade, mas de construir pontes para alcançar diversas pessoas para Jesus. Pregar o Evangelho também é conviver com os diferentes, a fim de influenciá-los. Aqui Paulo diz que se fez de judeu para ganhar os judeus, se fez de grego para ganhar os gregos. Então veja, ele construía pontes, ele se aproximava das pessoas, utilizava aquilo que era lícito nas culturas delas, na cultura delas, para que pudesse fazer disso uma ponte. Nós vimos isso lá em Atos 17, por exemplo, quando Paulo está em Atenas, e ali ele se vale de elementos da cultura local grega a fim de alcançar aquelas pessoas, despertar o interesse delas. Paulo ele não perdeu sua identidade ao fazer isso. Paulo não imergiu nessa cultura deixando de lado o cristianismo. Muito pelo contrário. Ele aproveitava esses elementos, repito, para ganhar as pessoas para Jesus, para trazer as pessoas para uma cultura bíblica. Verso 25. Um atleta se domina
é disciplinado e focado em busca de uma simples medalha. Aqui Paulo faz mais uma comparação e ele usa o treinamento de um atleta como metáfora para a vida cristã. Como deveria ser então a vida de quem almeja a coroa eterna? Deveria muito mais do que um atleta se controlar, se dominar, ser focado, ser disciplinado, a fim de realmente levar uma vida cristã correta, coerente, digna e se preparar para a vida eterna. Não basta correr, Paulo diz, tem que saber para onde se corre. O cristão, mais do que ninguém, precisa ser alguém que tem uma meta na vida e manter o foco sempre no céu. Verso 27, além de poder contar com a ajuda divina, o cristão precisa lutar contra suas más tendências e os desejos da carne, como diz a Bíblia. Deve transformar seu corpo em um escravo da razão e da fé. Nunca ser dominado por seus impulsos, mas dominar os impulsos. Que a razão, que a religião, que a espiritualidade dominem sobre os impulsos, sobre os desejos, e assim esses desejos serão realmente lícitos e abençoados por Deus. E finalmente, ainda no verso 27, de nada adianta pregar e não viver o que se prega. Seria hipocrisia, não é verdade? Que Deus nos ajude a realmente viver aquilo que nós cremos, para que nossa pregação seja poderosa, seja vibrante, convincente e leve muitas pessoas a Jesus, porque essa é a missão mais importante de qualquer cristão aqui neste mundo, enquanto aguardamos a volta de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado em companhia do nosso amado amigo e Salvador Jesus Cristo. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Enquanto eu viver, teu nome louvarei. Nada me impedirá de sempre adorar, Senhor. Os teus lábios dirão que tu és Senhor. O mundo verá teu poder. Céus e terra irão te adorar, meu Deus. Teu nome exaltará. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus. Com tanto amor, Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O Deus que sempre me salvará. O Deus que sabe quem sou. Ele sempre me amará. Tu és o Salvador, Deus sempre é o louvor. Meus lábios cantarão em teu louvor, Salvador. As vitórias que eu alcançar aqui irão me lembrar quem tu és, pois vitórias sem ti não existirão. És o Deus que jamais perderá. Sejas louvado, Senhor e meu Deus. Tu és a glória e teu é o poder. Não haverá outro rei, outro Deus. Com tanto amor, Deus vencedor, meu Senhor e meu Rei. O
Agradecemos a você pela audiência, obrigada por ter nos acompanhado no programa de hoje. Que Deus abençoe você, sua família. Próximo sábado estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Um abraço e até lá. Bom, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês. Nessa corrida pela vida, fixe seus olhos em Cristo, não perca a corrida, não desista, forças que você vai vencer essa corrida e você receberá a coroa da vida. Convido você a orar junto comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui nós agradecidos pela vida, por todas as bênçãos da nossa vida. Queremos te pedir, Senhor, que abençoe cada pessoa aqui dessa cidade, essa casa, todas as autoridades. Queremos te pedir, Senhor, que seja feita a tua maravilhosa vontade. Te pedimos e suplicamos pelo nome do Senhor Jesus. Amém.